Estamos começando mais um episódio do Fala Crente! E hoje é com a nossa equipe, essa equipe que é uma graça só. E vamos nos apresentar para que vocês possam conhecer a nossa equipe. Eu sou a Rita. Eu sou a Giovana. Eu sou o Ney Júnior. Sou o Ney Pai. Ney Borges. Eu sou o Lucas. E eu sou o Atashi. Indiano, árabe. E o que eles decidem? Brasileiro, lá do Santo Espírito, do Espírito Santo. Rio de Janeiro. Amém. Espírito Santo. Amém. Cabo Frio. Espírito Santo. Alô, galera de Cabo Cabo Frio. Aê, é nóis. E aí, Manda um pessoal beijo. de Goiás? Manda um beijo pra mamãe aí. Manda um beijo pra mãe. Um beijo pra senhora Jane. Ele chamou a senhora de Patrícia um dia, achando que a senhora tinha um nome. Dona Patrícia. Toda pátria. Vai, Lucas, manda um beijo pra avó, Lucas. Beijo, Dona Graça, Maria das Graças, lá de Goiânia, Goiás. E quer mandar, né, Júnior, também? Um beijo pra minha mãe. Um beijo pra todo mundo de Goiás, a família toda. Um abraço. Então, a gente hoje vai falar um pouco de tudo, né? A gente vai falar como que a gente começou, né? Que decidimos fazer esse projeto. É um projeto onde a gente vai levar Jesus. A gente não está aqui para falar de religião, a gente está aqui para falar de Jesus, de que modo que a gente foi transformado, que Jesus fez na nossa vida, qual foi a experiência. Hoje nós vamos falar, qual é a minha experiência mais profunda com o Senhor, né? Para que vocês saibam que a gente está aqui mesmo para levar Jesus. É fácil? Não, você ouviu de novo. É fácil? Não, não é fácil caminhar com Jesus. Às vezes as pessoas conhecem Jesus e pensam que vai ser tudo muito fácil. E na verdade não é. Você vai ter sua companhia, você vai ter, né, em quem buscar verdadeiramente que vai te dar o socorro. Mas não é fácil você negar as coisas do mundo para andar com Jesus, né? Então, eu espero que vocês gostem do que a gente está fazendo. A gente não está aqui para falar de placa de igreja, nós estamos aqui como uma família e amigos e decidimos falar de Jesus. Então, clique aí no sininho, Ney? Deixa o seu Ativa o sininho aí, dá um like aí pra nós, tá bem? Compartilha e seja muito bem-vindo, né? Como a Rita acabou de falar, né? Não, amor. Amor, né? Minha digníssima esposa acabou de falar. O Fala Crente é um projeto, né, voltado a pessoas que conhecem Jesus, né? E aqueles que conhecem, mas não têm aquele contato, né? Assim, algo verdadeiramente, não conhece profundamente, né, o Senhor. E sim, às vezes conhece por ouvir falar, ou então foi para alguma igreja e foi decepcionado, né, com as crenças do homem, né? E aqui esse programa, esse podcast é justamente para fazer com que você conheça Jesus verdadeiramente. Bem? É isso aí. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai, Giovana. Se apresenta, Aleluia. fala aí. Qual foi a sua experiência com Jesus? Como foi? Vamos. Eu esperava ela terminar de comer, né? Ela vive comendo. Irmãos. Que isso, Azaf? Como você fala que eu vivo comendo? Já aconteceu ontem. É só de verdade. um minuto só. Vai, Exato. Conta enquanto ela termina de comer. Eu ainda tô pensando assim, porque... Vai. Imagina você tá pensando, filha, eu também tô. É que você tem mais tempo de igreja, bem mais tempo de igreja que eu. Então você viveu muita E experiência. de vida também. Quando você nasceu, ele já tava lá cantando já. Quando você nasceu, ele já tava cantando. Quando eu nasci, eu já era do círculo de oração. Eu nem sabia que era ciclo de oração. Gente, eu nem sabia o que era isso. Ela tá falando isso, eu não... Pra falar a verdade, gente, quando eu nasci... Eu já tinha 12 Será que- anos. Olha aí, já tava quase no ensino médio. Mais ou menos isso aí, quase lá. Quando eu nasci, minha mãe era católica, na verdade. Mas quando eu fiz 1 ano de idade, minha mãe se converteu.
E eu passei por essa experiência de batismo na igreja católica, né? Eu não entendo muito, ela vai poder falar mais, porque ela veio do catolicismo, eu não tinha esse entendimento, então, mas passei por isso. E logo então, digo que fui nascido no berço cristão, porque eu acredito que 1 ano de idade você não sabe discernir nada, você não sabe, você só conhece seu pai, sua mãe e algumas pessoas, né? Que a sua memória consegue detectar nesse tempo aí. Memória boa sua, né? Mas fora isso, vamos dizer assim, isso é que o bebê consegue fazer, né? Mas assim, uma das minhas experiências mais profundas, se for falar assim de experiência profunda, quando criança, eu era assim, muito desobediente, né? A avó dizia para não fazer e eu ia lá e fazia. Aí o que acontecia? Então, a gente pagava o preço por causa disso, né? E eu era daquele que enfrentava, porque a mãe dizia assim, por que não? Eu falava, por que não pode? Por que não? Eu quero saber por que não pode. Aí por isso que eu apanhava, né? Não tem as marcas aqui no meu corpo, mas... Na memória, que é boa. E minha mãe ainda diz que ela me preparou para eu ser o homem que eu sou hoje. Então essas mães que falam assim, eu não consigo entender. Ah, não tem Né? vontade de dizer. Eu acho que eu sou um menino que passa por isso. Que a Apanhou menina, pouco, né, Sam? As meninas. ela também vai contar depois. Eu acho que ela passou alguma coisa assim na vida. Mas assim, uma experiência que eu lembro com a minha avó, porque eu fui criado pela minha avó em parte da minha vida. A mãe do meu pai, no caso. E eu lembro que ela falou assim pra mim dormir. E eu não queria. Isso já era 11 horas da noite. Eu tinha, acho que era 11 anos de idade, uma coisa assim. E eu teimei, simplesmente quando eu olhei assim em direção à cozinha, o chinelo não, filho, antes fosse o chinelo vindo voando ali. E eu vi assim, há quem acredita e há quem não vai acreditar. Mas eu vi assim em cima da pia a cabeça de uma caveira brilhando naquela hora. E eu fiquei com muito medo. Imagina assim, eu tive que desligar a televisão olhando para o lado assim, com a mão assim na parede para poder desligar. E quando eu entrei dentro do quarto, eu fui dormir do lado da minha avó, porque era assim que eu dormia com ela, agarradinho com minha avó. Era assim, né? É minha criatura. Aí minha avó só falou assim pra mim, o que tu viu lá? Assim. Aí eu, Quantos anos você tinha? 11. Aí eu falei assim, eu vi um negócio ali. Aí ela, vai besta. Há 3 décadas atrás. Você fica aí desobedecendo. Eu queria saber o que eu tô fazendo. É mesmo, ele é muito medroso. E Deus deu o dom de visão pra ele. Eu acho que assim, eu teria esse dom, mas eu não acreditei muito que é assim que acontece, né? Mas eu vi. E aquilo para mim foi muito sobrenatural, porque uma criança presenciar isso foi muito nítido. E a cozinha era muito escura, então eu tô vendo lá algo brilhando. Isso foi a primeira experiência que eu tive assim, claro, não vou dizer assim com Jesus, mas isso já começa a ser enxertado naquilo que Deus escolheu você para fazer, né? Você vai ver o lado ruim também, não é só o lado bom que você vai ver. Sim. Mas mais tarde, uma experiência que eu posso falar que eu tive foi no monte. Eu estava com mais uns 3 irmãos ali naquela hora, 3 irmãos. E 3 irmãos, gente, eu ia falar irmãos, olha só, gente, olha que português. Olha o português, é porque a gente fica zoando dos outros que não fala direito. Não explora, não. É porque aqui, gente, assim, porque assim, no meio daqui, eu tô falando muito, mas eu vou falar rápido aqui. É porque aqui tem um grupo chamado Alvo Mais Que a Neve, aí zoeira pra caramba. Então, pronto, papá fazendo isso aí, foi assim. O rapaz falou assim pra mim, olha lá para aquelas 2 meninas que tá ali, porque tem um anjo do lado de cada uma. E de novo, há quem vai acreditar e há quem não vai. E ele falou assim pra mim, esquece de tudo que está ao seu redor nesse momento, esquece dos seus problemas, o que você tem de responsabilidade no dia de amanhã. Foca somente em Deus, que você vai conseguir enxergar.
E de repente, assim, eu não vi por inteiro, mas eu comecei a ver o formato exatamente como estava em cada uma. Eu fui escrevendo para ele, olha, tá assim, desse jeito aqui e desse lado aqui da outra menina. E ele falou exatamente assim. Então, logo após essa experiência, o que acontece? A sua visão, ela se abre. E algumas vezes que eu ia no monte, eu conseguia contemplar, era passando na minha frente assim. E isso para mim foi muito sobrenatural. Então, eu posso falar assim dessas duas experiências que foram para mim as mais profundas. Claro que tem outras, mas de profundidade mesmo, para mim foi essas. E no demais, isso tem que ser uma outra hora para poder contar, porque dá um livro. Então, Sabe o que eu estava lembrando agora quando você estava falando? Eu não sei se vocês viram um vídeo que o povo tá no coral e o gato cai de cima bem. o povo tava cantando Jeová Jireh, tá dizendo assim que não tem medo, mas na hora que o gato caiu. Fala, Giovana, fala. Ele ia falar alguma coisa, ele foi... Não, Foi interrompido pela mãe dele. Vai, Giovana. Experiência que eu tive com Deus. Não, conta pra gente como que foi A do sua jornada. catolicismo. Sim. Dessa parte, eu nasci, né, num lar católico e foi até os meus 16 anos. Não, primeiramente, você nasceu foi no hospital. Respira fundo. Portas fechando. Eu nasci. Jesus amado, eu perdi até onde é que eu tava. Eu nasci num lar católico e aí eu fui várias coisas na igreja, participava de tudo que tinha. Fiz catequese, fiz crisma, tava até preparando para casar, só que os planos de Deus era outro, né? E aí, como eu não ia casar com um católico, não resolveu de nada eu ter feito isso tudo. Não, mas não perdeu tempo, você aprendeu Ganhou a conhecimento. cultura, exatamente. Eu aprendi sobre a Bíblia um tanto que eu sabia, foi assim na catequese, né? E é isso. Mas peraí, me tira uma dúvida agora. Porque assim, eu nunca fui de participar da igreja católica, né? Meus pais eram católicos, só que... Esse católico que você Não, era eu e eu era, não, era um praticante, católico. ia uma, 2 vezes no ano, na verdade. E dizer que era Só católico. quando tinha casamento e quando tinha velório. E o bônus No é final do batizado. Não estamos aqui para falar mal Exatamente. e nem bem de religiões, tá? Gente, só para ficar bem claro, é só uma dúvida que eu fiquei aqui. Lá na igreja católica a pessoa se prepara para o casamento sem ter o noivo? Como é que é? Desde criança? Né? Porque lá tem que fazer cursos, né? Pra poder casar. Você Sim. não casa. Aí na pré-adolescência já faz o curso. Aí pra depois casamento. que Se você quiser. Pelo menos é a que eu entendi aqui. Depois que a mulher, a jovem é cremada, né? rapaz. Cremada? Não, creme. Creme. Misericórdia, eu vou até fazer, Aqui eles falam cremado, sei lá. Cremado Cremado. é queimada. É crismado. Não, mas eles aqui falam cremado. É sim. Crismado é quando morre. Ah, é? Aí faz a E aí cremação. que é quando que a pessoa Vira só o pó. Mas lá é assim, porque quando vai casar, você tem que ser batizado, você tem que fazer crisma, não é? Primeiro Eucaristia. É primeiro a Eucaristia, depois a crisma. É tanto quando você vai batizar, ser padrinho de alguém, você tem que ter também. Você tem que ser, Exatamente. você tem que ser casado. É porque não pode. Você não casa sem a crisma. Uhum. Mesmo que você seja amaziado com a pessoa e tenha anos com ela, se você quiser casar na igreja, tem que fazer a crisma. É porque eles falam que tem... são 7 dons que a pessoa pode receber. A última é dos mortos. Quando a pessoa já está perto de morrer, ela chama o padre lá e tal. Esse é o último dom que você pode receber, né? Mas não é todo mundo que recebe. E aí eu fiz tudo, até tava querendo fazer aula pra ser professor e tudo, só que nesse meio tempo eu já tava namorando Só com ela. faltou o dom da morte. Eu pensei que você ia fazer da morte. Pra ser cremada, né? Misericórdia, pai, eu sou teu filho.
Eu sou teu filho. Não, mas eu Quem fiz canta? tudo. Irmã lá. Cantava. Cantava. Mas eu fiz tudo. Ele disse Eu fiz a crisma, inclusive ele foi da minha crisma. Eu não sei por que ele foi, porque eu nem tava tão assim na igreja mais. Eu já tava querendo já aceitar Jesus e tudo. Só não... É crismada. Crismada. Mas ele foi lá pra me dar o apoio moral, né? Porque ele sabia que era importante. E se eu não fizesse, meu pai e minha mãe, eles iriam ficar chateados comigo e tal. Não adiantou de nada, eles ficaram depois, né? Porque eles não queriam que eu aceitasse Jesus, que eu virasse evangélica, nada disso. Porque experiências, né? E tal. E mesmo assim, eu aceitei Jesus, foi todo um processo para poder batizar, mas foi lá que começou e foi lá que eu aprendi. Mas começar a ler a Bíblia mesmo foi quando eu já estava indo na igreja evangélica. Aí eu assisti os desenhos bíblicos para aprender, eu achava que eu já sabia tudo da Bíblia. Quando a Giovana fala essa dificuldade, por causa das experiências dos pais, como alguns cristãos, né? Porque tem os cristãos, né? E as pessoas usam de, eu sou crente todo mundo é, né? E Todo aquele que crê em alguma coisa é crente, né? E aí acaba dando mau testemunho, né? Para pessoas que não conhecem esse Jesus, e aí acaba... tanto que as pessoas falam assim, eu não faço negócio com crente, né? Porque as pessoas acabam fazendo coisas erradas e deixa a gente desacreditado. E às vezes até usa ainda a palavra de Deus, usa o nome de Jesus. Exatamente. Né? Eu lembro quando eu era criança, olha, tem uma memória boa igual você. Eu lembro quando eu era criança, grandona. Nossa! Eu tinha Imagina. Eu acho que eu tinha uns 6 anos. 1,30 m. Então aquela conversa de quando a pessoa vai aumentando a idade, vai diminuindo, então é verdade, né? Porque ela disse que quando era criança era grandona. E aí, meu pai tinha um rapaz que um dia, ele só andava com a Bíblia na bicicleta. E um dia ele pegou e disse assim, foi lá na minha casa e aí acabou discutindo com meu pai e quis bater no meu pai. E aquilo me marcou. Eu falei, isso é esse bando de crente, isso é ser crente? Esse povo fala de que não sei o que, Deus, e faz... Eu era criança, eu não esqueço disso. É por isso que foi essa dificuldade para mim conhecer Jesus, porque a minha mãe, ninguém acreditava. Minha mãe estava na igreja e um irmão falou assim, ô irmã, levanta que eu quero te entregar uma palavra. E disse para ela, sua filha, ela vai ser uma menina de oração, ela vai ser ela que vai te ajudar em oração pela família. Minha mãe pensou nas outras duas, em mim jamais. Tadinha, ela ficou esquecida nessa hora. Mas é porque eu era muito revoltada com crente, entendeu? Não com crente, com aquela pessoa que tinha feito aquilo. Né? Mas graças a Deus... Mas aí foi se apaixonar pelo crentinho que, né? Hoje está aí, né? Para a honra e glória do Senhor. Cebolinha? Ela se apaixonou pelo céu. Vai, Ney Júnior, conta aí sua história. Minha história? Ney Júnior é medroso, viu? O Ney Júnior, Deus deu pra ele o ministério de visão, né? Coitado. É muito medroso. Olha, lá em casa, nós tínhamos, lá no Brasil, uma mesa, e aí a gente colocava o refrigerante, desce a água e fica empoçadinho ali no refrigerante. Aí um dia ele passou e a garrafa de refrigerante desceu assim. Mas tinha um dia que o meu avô queria falar com nós. Meu Deus. Deus. Mãe, é meu avô querendo falar com a gente. Nossa, mas eu tinha uma coisa, quando eu ia pra casa, minha avó falava assim, se em 10 segundos eu não chegar lá, o Tiago vai me pegar, em nome de Jesus, amém. Eu era criança, jamais. Tu era uma criança bem doida, né? Se 20 segundos eu não chegar lá, a loira do banheiro vai me pegar. Meu Deus, essa menina... A loira do banheiro. Do nada, eu falava essas coisas, aí eu Eu falava que ele dá três descargas, né? Antigamente, 3 descargas assim, a loira do banheiro aparecia. Eita, aí se entupiu o vaso, deixava lá. Era só 2. Ela não ia querer lá.
Ela não ia querer que aparecesse pra ver tolete, né? Júnior, conta aí sua experiência com Jesus. Você teve alguma experiência assim? É o pai que vai ter que fazer mais corte do que tu. Vai, Ney, fala, Lucas. Ô, Ney Júnior, vai, Ney, fala, Lucas. A minha experiência, primeiramente, foi quando eu nasci. Mas essa você não lembra. Mas as pessoas te contam, né? É uma Ele parecia experiência. um ETzinho. Mesmo que eu não lembro, mas é uma experiência. É verdade. Parecia um ETzinho. Experiência de vida. Olha o que Deus faz com a gente. Ney Júnior realmente. Aliás, na verdade, eles dois, né? Porque o Ney Júnior nasceu de 7 meses. E nasceu com 1,9 kg e ficou um mês na incubadora. Ele parecia tanto um ETzinho, mas tanto. não é a vez dele? Não, é porque eu vou contar só porque ele não vai lembrar disso. Aí você conta a E experiência tem uma de foto Jacó. lá, a gente tem uma foto. Faça de novo, gente. Ele tem cara de doente assim, mas é porque ele nasceu prematuro. Olha pra câmera. Tá detonando ele, gente. Não, mas assim, a gente viu a mão de Deus, né, Ney, sobre a vida do Ney Júnior. O diabo tentou, até na transferência de um hospital para outro, o cara freou, ia bater na ambulância, ele freou, e o Ney Júnior voou do berço da ambulância e a enfermeira que pegou. Nem nasceu, já queria virar Superman. Aí ele queria ser o homem de aço. Bebê nem. Então, assim, a gente ri, brinca e tudo, mas a gente sabe que foi um livramento de Deus, porque Deus protegeu o Ney Júnior, cuidou do Ney Júnior todo o tempo. O Ney contou essa história pra mim, mas dizendo que a enfermeira estava contando pra ele essa experiência que ela teve. Na verdade, tinha acontecido com o Júnior, não podia me contar. Então, o que ele não lembra é isso, ele realmente é um milagre. Caraca, hein? Ele tentou Falou de todos pouco, os mas falou jeitos. bonito. Ele tentou de todos os jeitos voar e tudo. Mas Quando eu crescer, eu quero ser. Ou seja, ele tá quase naquela frase, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Ele tá desde nascido suportando o processo. Desde quando veio no mundo é lutando. Dia de luta e dia de luta. Mas, né, a gente é muito feliz, né, Ney? Porque nossos filhos realmente são milagres de Deus. Deus deu eles pra nós, assim, de presente. E a gente é muito feliz. Porque eu sempre falei pra eles. E se desviar é direto pro caixão. Não fiz filho pra ir pro inferno. Pode falar, Júnior, agora. Eu deixo. Conta aí a sua experiência, você contou aqui pra nós, tal. Não, porque quem nasce, nasci em berço evangélico, tem que ter experiência com Deus, tem que aceitar Jesus. Não existe essa de eu nasci, como meus pais são crentes, eu também sou. Não, sou crentinho. Não. Na verdade, eu contei uma, só que eu tinha já tenho duas, vou contar as duas. Uma vez eu tinha chegado em casa, fui dormir, minha avó tava dormindo, aí nós dormia lá Tinha com que ir ela. pro vó. Nós dormia com ela. Aí meu irmão tava dormindo e minha avó também, eu dormia no colchão no chão. Aí eu cheguei e fui dormir. Foi o prazo de colocar a cabeça no travesseiro. Dormiu. Começou a dar umas porradas assim na parede, assim, não parava de jeito nenhum. Pô, assim, não é possível. E bati, ô pai, tem que dormir, eu não. Eu não sou corajoso. Aí eu olhava no celular, deu 1h da manhã, e pá, 2 horas, não, vou ter que levantar mesmo. Aí foi quando eu levantei e comecei a orar. Orei, até umas 4 da manhã, aí parou. Depois, Senhor, que eu posso deitar aqui e colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Aí parou, aí eu dormi. No outro dia eu acordei como se tivesse dormido mais cedo e ficava de boa, tranquilo. Energizado. Então eu creio assim, que era Deus me chamando assim pra orar, né? A outra foi comigo, né? Não.
Que tem um chefe doido querendo chegar uma mulher muito bonita pra você. Fala uma coisa, gente. Tá esperando Ô, você seu hoje. Morreu. Eu me recuso a ficar do lado de Judas. Não consigo, não. Não, mas eu vou ficar aqui por respeito às pessoas aqui da mesa. A segunda foi quando nós já estávamos namorando. É namorado. Nós estávamos noivo? Não, né? Depende, qual foi? Sim. Então não lembro não. É, Né, foi? É, sim, sim. é isso aí. Aí nós estávamos na igreja e tal. Só que. Ah não, tem uma outra aí. Então conta. Claro, Nós mas estamos aqui, ó. Vai, conta. Nós estamos todo mundo ligado em você. Aí tava lá e todo mundo assim, pegando na mão e todo mundo manifestando, Deus se manifestando e tal. Aquela irmã que ele pegou na mão da mulher a primeira vez. É, a mulher era visitante, eu, caraca, bicho. Eu, caraca, todo mundo tá queimando ali, eu orando, Senhor, eu quero ser cheio. Aí tinha que ser batizado. Eu nunca tinha assim, falado de línguas e tal. Aí o pastor, você é cheio do Espírito Santo e batizado. Aí, meu amigo, o fogo queimou. Aí você foi cremado. Aí a cadeira voou. E a mulher larga minha mão. Rapaz, eu pulava, rodava, minha mulher segurando minha Ela queria soltar, mas ele segurava com tanta força que ela não conseguia. Ela parada com a mão bem assim, não deixa eu pular. Cadeiras tiradas. Eu, sua mão vem comigo, mas eu. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Foi bem assim. Agora, não sei se a irmã se converteu, né? Ou nunca mais apareceu na igreja. Logo no dia dela. E uma outra foi quando Deus me deu uma visão. Foi a primeira visão que eu tive, assim. Que nós estávamos na igreja. Aí Deus me mostrou a igreja toda cheia. Tava tão cheia que tinha gente até sentada em cima do púlpito e tal. E lá no chão. E eu falei pra Deus, não sei se é o Senhor mesmo, mas se for, eu quero viver esse momento. Eu não quero deixar isso passar não, eu quero ver mesmo. Até que esse dia chegou e vi um monte de gente lá, lotado Sentado de no gente. púlpito. Sentado no púlpito, igualzinho do jeito que eu vi. Verdade. Falando em visão, eu tenho uma experiência pra contar. Essa é muito top, porque eu sou uma mulher de oração e eu tava lá orando. Senhor, meu Deus, me dá visão. Não, pra mim não, que eu tenho medo. Dá pro meu marido. Dá pro meu marido. Oração fervorosa, entendeu? Daqui crendo que tá orando. Visão não. Porque o marido dela é muito corajoso. Visão pra mim não, deixa pra ele. Para vocês que estão nos assistindo, né, e às vezes não estão entendendo muito, hoje é só um momento de desconcentração, né? Desconcentração. A descontração. Interação. De interação, de Elevação. descontrair, né? A equipe. Aqui é a equipe do podcast Tá vendo? Fala É por Crente e a gente está contando algumas experiências de vida, né? E é isso aí, falou galera. Foi o que eu aprendi aqui, não tinha culpa. Eu não quero. Ainda bem que eu já fiz crisma, né? Pra não correr risco. Vai, Lu. Olha, e quem vai ficar fazendo pi toda vez que um errar? Ainda bem que nós é do bastidor, né? Que já pensou, né? Fosse apresentador. Conta aquela na casa da sua avó. Ah, da última vez que eu contei. Minha primeira experiência. Porque filho de peixe não é, né? Então tem que ter essa experiência. Tem que abrir o coração para Deus, pedir, né? Tem que se humilhar. E minha primeira experiência foi quando, como eu falei, eu estava chegando de algum lugar, não lembro. E quando eu entrei pelo portão da casa da minha avó, eu escutei uma voz, eu tô contigo, eu entrei contigo. E minha avó já estava deitada essa hora.
E ela escutou abrindo a porta e saiu. Aí ela falou, ô meu filho, tudo bem? Eu, tudo bem, vó. Como é que você tá? Eu tô bem. Senti que você tá com algo diferente. Eu, como assim, vó? Você não entrou sozinho aqui, alguém entrou com você. E a partir desse dia que foi essa primeira experiência e foi daí que eu percebi. Nossa, recebeu uma cotovelada aqui. Eu acho que ele tá nervoso. Receba! Acho que todo mundo tem que ter uma primeira experiência, né? Pra perceber que Deus tá andando com a gente, que Deus tá nos protegendo, que Ele é nosso intercessor, Ele que nos protege, Ele que nos guarda. Salmo 121 fala nisso. E é isso. Meus filhos, né, gente? Não podia ser diferente, né? Só isso. O Cus também minha gravidez foi uma gravidez difícil com o Lucas. Ele é maior que eu. Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci. Ele na barriga, o médico falou assim, ó, vai ficar quietinha, porque você tá cansada e o menino também, porque ele não tem espaço pra se mexer dentro de você. Que isso? A placenta tava gorda assim. Não, era ele nasceu grandão. Meu irmão, ainda bem que não foi normal o tamanho da cabeça. Tadinho. Então é isso, gente. Nós estamos aqui para mostrar a nossa equipe, que a gente brinca há dias. Faltou também. meu pai, É mano. mesmo. Meu pai. Falei. Não. Não. Da sua experiência, não. Meu pai tem experiência, vários milagres. Milagre de morte. Não passar a noite toda. Já passou pelo negócio da morte. Já fui cremado. Já foi cremado 2 vezes. Ele quase chegou perto de lá, né? Nós estávamos falando de cremação, eu já fui cremado, literalmente, né? Essa parte do meu corpo que pegou fogo, um carro explodiu, né? E comigo, e queimei meu braço todo, né? Isso foi, acho que foi uma das primeiras experiências mais fortes, né? Não, a primeira de todas foi namorar comigo. E até hoje eu passo por essa experiência e é bem complicado, mas vamos vencendo de fé em fé. Tá jogando também. De fé, Eu de não posso fé. alcançar o céu. Então, queimei meu braço todo, a orelha, né? Isso foi no Brasil, gente. Porque, Porque isso eu tinha 16 anos de idade. Fiquei 2 anos fazendo tratamento, recuperei, graças a Deus, tudo. E isso foi uma das primeiras experiências, né, que eu vi realmente a mão de Deus me livrando, né? E cuidou de mim em cada detalhe, cuidou de tudo. E aí tive várias outras experiências, minha vida é um milagre também, né? Eu já nasci com o cordão umbilical. Quem tiver com isqueiro ou fósforo na mão, não entrega. Não tudo entrega bem. pra mim. Se quiser fogo, pode. Pode só falar, eu quero um fogo, que eu falo, haja fogo. Acontece. Como eu tava falando, nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço, já nasci roxinho, E né? o porco pegou ele e Quase- saiu puxando. Quase não sobrevivi. E eu creio que Deus tem um grande projeto na minha vida, né? Como diz, estou no processo desde quando eu nasci, Seu grande projeto. mas eu creio que Não Deus é vai tão fazer grande isso. assim. É, Johnny. Vai morrer. E é isso aí. O discípulo mais fraco de Zaqueu. Daí. Fala pra eles, amor, nos pequenos frascos é onde há os melhores perfumes. E os piores venenos. Quem quiser colocar o nome no círculo de oração, vamos começar. E nós somos assim, somos Desconstruídos. Descontraído. somos descontraídos, né? Mas na hora de falar sério, a gente fala sério. Na hora de falar da palavra de Deus, né?
tem que ser muito sério, tem que ser muito Tem que ter reverência, né? reverência, transparência, né? Não ficar de pipi dizendo que é santo, 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 né? E na verdade nós não somos santos nada, nós somos uns pobres pecadores, somos falhos, né? Mas que lutamos contra o pecado todo dia, né? E o Senhor em primeiro lugar, Amém. acima de tudo em nossas vidas, em tudo que nós vamos fazer, Jesus está em primeiro lugar, né? Isso é só um momento de descontrair, né? E é isso aí. Amém. Você é evangélico? Da Igreja Católica. Brincadeira, gente, mas é isso que o Ney tá falando. A gente brinca. É isso que a gente queria mostrar para vocês. Quem somos nós, né? Ainda falta a Juliana Flores e o Diogo, que eles estão no compromisso na igreja. Mas é isso. A gente quer mostrar isso. Que nós somos uma equipe onde estamos juntos, estamos trabalhando juntos. Cada um tem o seu temperamento, né? E como vocês estão vendo, são 2 mulheres, aliás, é 3 com a Juliana. Vai ter dias que as mulheres não vai estar bem, né? Por causa daqueles a TPM que deixa nós, né? É só dar o chocolate. Só dá chocolate. Resolve não. Se resolvesse, eu Quem que tava no resolve? céu. Quem dera se fosse só o TPM. E a gente brinca, a gente se diverte, mas o que a gente quer levar é Jesus para vocês. Não é... Cada igreja tem a sua doutrina, a gente sabe disso. Aqui a gente quer levar Jesus. É claro que você pode vir do jeito que você está, mas você tem que aceitar a transformação, você tem que aceitar o Espírito Santo te transformar, você tem que aceitar a cada dia um processo. A gente brinca aqui do processo, mas você não pode viver o tempo todo no processo, não. Você tem que sair dele, porque as pessoas pensam que viver no processo é isso, vai rolando. Não, gente, pelo amor de Deus, sai desse processo. Vai buscar no Senhor, vai se aprofundar no Senhor. Sabe? E há dias difíceis? Para nós há dias difíceis, cada um tem a sua vida e cada um, né, tem que correr atrás para ter as suas coisas. E há momentos difíceis, sim, nós passamos lutas, mas a gente tem certeza do Deus que a gente segue. E nós estamos em Portugal, é muito difícil você sair do seu país e vir migrar, e é tudo diferente, é uma nova vida, você começa do zero, né? Então... Eu imaginei depois de quase 50 anos de casado, 20 e tantos anos de casado, decidimos começar novamente num lugar diferente. O Azaf deixou a família, né? E começar diferente. Giovana veio, deixou os pais, né? Deixou os avós, hoje ela não tem uma das avós dela mais. O Ney não tem os pais mais. E a gente vai perdendo a nossa família que está ficando lá. E às vezes as pessoas pensam que o que a gente está fazendo aqui é só uma brincadeira. Não, a gente está falando de Jesus. E por mais que você passe por tudo isso que eu acabei de falar, muda de um país, vem para outro, e você tem que correr atrás dos seus sonhos, a gente passa por lutas, não é fácil. Há dias difíceis, mas há dias maravilhosos também, porque o Senhor nos sustenta, né? Eu costumo dizer que quando a gente acorda e senta na cama, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque mais um dia você está vivo, com saúde, está indo atrás do seu sustento, atrás do seu trabalho e correr atrás das suas coisas, né? Então, eu sei que cada um aqui tem um sonho, cada um tem um projeto, como vocês aí do outro lado também, tem os sonhos de vocês, tem os projetos, mas o melhor é o que Deus tem para nós, né? A gente coloca tudo diante do Senhor, mas o melhor é o que Ele tem para nós. Você que está aí lutando pelo seu marido para que ele se encontre com Jesus novamente, esteve com Jesus e se desviou. Então, lute, não desista de lutar. Foi o que eu disse para uma amiga minha hoje, para ela não desistir, para ela lutar, para ela ir para a guerra de joelhos mesmo, porque a nossa guerra, a gente, cara, é no joelho, com o Senhor no nosso quarto. Então, se você tem uma mãe que está precisando de Jesus, uma irmã, então não desista. Não desista, ou um amigo, seja quem for, não desista dessa pessoa. Lute por essa pessoa, em nome de Jesus. Agora vem cá, quero fazer uma entrevista aqui rapidinho. Do nada. Nada. Meu Deus. É mais ou menos, a gente não tem aqui o microfone para poder Pega o entrevistar, microfone mas... aqui de verdade. Pega o celular aqui do irmão que é mais fácil, né? Porque o microfone tá ali, então não dá.
Pra você, qual personagem bíblico que você se parece e o porquê? Fale. Eu? É. Quem que você acha que eu pareço? Gente, vocês acertam. Se vocês colocarem no comentário, vocês vão saber o que ela parece. É Pedro. E por quê? É porque eu acho que hoje eu tenho mudado. Tenho lutado com isso, mas eu era de ir lá e, sabe, brigar e que. Eu era a encrenqueira, né? Mesmo na igreja eu ainda brigava, mesmo depois que eu conheci Jesus. E hoje eu tô tentando, né, me melhorar. É uma luta dia após dia. Estourada. Eu sou muito estourada. E o que eu tenho que falar eu não passo mal na cabeça. É isso mesmo. Giovana. 2. Digas. É Paulo, mas não porque eu me pareça com ele, é só porque eu realmente gosto dele. E é isso. Mas nenhum episódio dele, assim, que você tenha lido, que você viu que você se identificava, assim? Não, é porque era uma área de facilidade que ele tinha, exortar. Então eu também gosto dessa área. Eu gosto tanto quando é uma pregação que bate em mim. E quando eu vou falar também eu gosto de Bater. Fica esperto, eu gosto de bater, mas é mais porque quando eu era criança, que eu acordava no domingo de manhã, É, porque a pessoa Hoje dizer é assim, se eu não domingo chegar em de 10 minutos, manhã. não sei quem vai me pegar. É. pra assistir desenho bíblico, aí eu via Paulo lá e eu, poxa, tal, Paulo perseguia e é realmente por isso, porque ele perseguia e depois ele passou a ser perseguido. Eu acho que é um dos que tem história assim mais diferente, assim, uma transformação assim top é ele, é por isso que eu gosto. Ou seja, nós temos uma Paulina que não é da usurpadora, mas... Tá assistindo muita novela. Na época eu era criança quando passou, então... Essa novela é nova, hein? Paula Brat. Ai, Paola. Não é do meu tempo, então nem posso. É, menina que não sabe, só ela sabe, ele também vai... Ele não sabe É só não, os ele vai velhos assistir. Não, mas assim, passou quando eu era criança, mas repetiu várias vezes, então... Vale a pena ver de novo. Não, 20 vale. anos Isso é depois. inédito no SBT. Então, e Júnior, você? Eu. Sai lá. André. Eu, Matheus. Ele é Ah, Matheus. tinha que ser. Agora eu lembrei. E por que Matheus? Você leu? Porque já de Matheus um É pouco. porque o Matheus anda tudo corretinho, tudo contadinho ali. Mas ele também é cobrador de Cobrador imposto. de impostos. Então, ele era por isso Mas que ele eu- Por isso que Paga, caloteiro. Me paga. Eu não sou de cobrar. Mas eu gosto das coisas tudo certinho, tá ali tudo contadinho. E também você não trabalha com banho imposto, você trabalha com Bate a Pintura, Bate a Brasil, já é um dos nossos patrocinadores, né? Ah. Trazendo aqui. Continua. fez a verdade. Então é isso. Eu gosto sempre na regra, tudo certinho. Ou seja- Ela, coitada, sofre comigo. Que essa é a garota da China. Shane, Você patrocina nós! Temos patrocina! Nós temos aqui também um que assim, eu nunca tentei descobrir qual era, mas é o senhor Ney. Vamos ver o que ele diz, né? Mano, o meu gênio é de Pedro, né? Mais um aqui. Eu quero resolver tudo é na hora, é do meu jeito, né? Mas a minha história de vida, eu me identifico muito com José do Egito. Tadinho, será que sou indireta? ele foi vendido pelos Foi quase, Foi quase isso. Ele é o caçula, coitado. Foi quase isso. Minha vida inteira. Eu nem sempre lutou pela união da família. Sim, minha vida inteira, a minha história de vida é bem parecida com a José do Egito, né? Só não foi jogado E no aí, pra quem não conhece a história de José do Egito, é melhor dar uma lidinha lá. Tá bem? E você, Lucas? O que você parece? Não é com a sua mãe, né? Também. Mas parece também com ela. Pedro também, mano. Mas por qual motivo? Eu acho que por ele ser curioso. Tipo. Aí é, menino. Não, Moisés também era, mas Pedro também, porque eu pego aquele episódio que eles estavam no barco, então eles acharam que era um fantasma, mas era Jesus.
Então ele pergunta, Deus, se é o Senhor, deixe-me ir até aí. E Jesus fala, vem. Então, além dele ser corajoso, ele é curioso. Então eu me identifico nisso também. É curioso mesmo, porque toda vez que quando a gente entra no quarto, eu marromei desde criança, quando ele começou a andar, a gente entrava no quarto e fechava a porta. Aí contava de 1 até. Ia contar, de 1 até 10, mas chegava no 3 e ele já abria a porta. Eu tô aqui! Não, ele E falando você- sobre curiosidade, desculpa eu te cortando, ele falando sobre curiosidade, tem um episódio também quando Jesus vai dizer que um dos 12 ia trair ele, aí Pedro já vai lá em João, pergunta pra Jesus quem é que vai trair ele. Com medo de levar um sabão, porque nós sabemos que, né, Pedro era o inconveniente do rolê. Ele ia perguntar as coisas na hora errada e levava um sabão de Jesus, então ele vai jogar outro. Vai lá, pergunta pra Jesus. E claro, o João todo discreto foi lá, perguntou, mas ele guardou só pra ele. E é legal nessa história de Pedro, o tanto que ele é entrão, foi que nem eu falei, né, na última mesa que a gente teve. Que ele que foi o primeiro, tipo, a descobrir quem Jesus era, né? Quando Jesus perguntou, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí ele falou, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Então, mesmo que, como eu falei, que eu peguei isso pra mim, mesmo que a gente ande com Cristo, a gente tem que nos aprofundar nele pra gente saber quem ele é, o que realmente ele é, né? E Jesus fala, bem-aventurado você, porque não foi eu que te revelei isso, mas foi Deus Pai, né? Meu pai. E é isso. E E agora? você, Azar? Conte-nos tudo. Conte Agora tudo. faltou eu. Tu é ele mesmo, porque. Que quando prestou gaguejar desse tanto. vai ser o Zezé. Moisés. Porque quando nós vamos falar alguma coisa pra minha mãe, você fala, vai lá, fala com minha mãe. Você não tá muito diferente não, porque eu tenho que perguntar as coisas pra sua mãe, que você não fala. Gente, revelação de família no meio da mesa aqui. Nada. Não é azar Caso de quando ele família. quer alguma coisa, ele pedia pra perguntar pra você? Bem assim mesmo, né? Joguei na roda. E você, É Azar? irmão, né? Assim, gente, como foi falado aqui, tem vários Pedros aqui, cada um com a sua história de Pedro. Ele falou ali além dos discípulos, né? Ele falou de José, que não faz parte dos discípulos de Jesus. Ele é um personagem É, da Bíblia. Da Bíblia. Mas eu tenho uma identificação com Pedro em qual parte? Porque Pedro gostava de tomar conta de tudo, ele queria tomar conta de tudo de Jesus. Jesus queria fazer, ele queria tomar frente. E outra também, Pedro era o quê? Defensor da obra. E eu sou um tipo de pessoa que, assim, se a gente, por exemplo, a Rita marca comigo, ou o Lucas, fala assim, a gente vai buscar, vai fazer tal coisa, e você vacila, aí o negócio fica estreito. Aí Pedro se manifestava nessa hora, porque é defensor da obra. Aí, Tá com medo, tá? mas a questão uma coisa que o Lucas falou aqui, da curiosidade, ou de questionar, né? Porque Pedro era assim. E eu, na minha infância, sempre fui assim, como já falei no começo, sempre fui questionador, Lembrando da infância. curioso demais da conta. Até hoje eu sou curioso, para falar a verdade, só que eu me guardo e não deixo ninguém perceber isso. Então eu vejo isso. Agora, se fosse falar de um personagem bíblico que eu gosto demais, é Elias. Por causa da coragem também. Pedro era corajoso, mas Elias também era desses. Deixa eu te perguntar, na sua época de escola, dos discípulos, qual era o mais inteligente? Na época de escola? É, Eu não sei, dos minha 12 filha. que você estudou. qual era o mais inteligente? Diz aí. Mais inteligente? Eu acho que era Mateus. Mateus, mais inteligente. Mateus foi sempre É mais porque inteligente. sabe matemática, né? Sabe de matemática, é o cara. Se hoje em dia muita gente não sabe matemática, imagine Mateus naquela época, né? Era Eu o cara. acredito que Mateus... Eu não aprendi até hoje. Não, mas eu acho que o Lucas Mas era Mateus... medicina. Fez do medicina, Sim, era médico. sim. Não, mas aí depende do que ela perguntou na inteligência e qual sentido. Porque eu posso ser inteligente de ser formulador, pensar bastante, ver as coisas assim. No caso de Lucas, ele estudou medicina, então ele estudou a fundo, mas eu vejo que Mateus, além da matemática, soma, ele era muito metódico. Então as pessoas que são metódicas, elas querem juntar assim pontinho por pontinho. Então, Não, mas olha só, é interessante a história de Lucas, porque ele era médico, né? E ele apoiou Paulo em tudo, ele que escrevia, porque ele sabia e tal, né?
E não precisava ter passado pelo que ele passou, né? Porque médico naquela Será que ele época- tinha letra de médico? Nossa. Aí só um farmacêutico pra entender. Entendei. Já sabemos quem traduziu as cartas de Paulo. Mas agora vocês pensam, tanto que é difícil, deveria ser difícil naquela época ser um médico, né? Não era fácil, porque era meu Deus, como que estudava? Qual que era, né? Eu fico pensando. Eu acho que naquela época tinha mais prática do que teoria, né? Exatamente. Porque todo Exato. dia aparecia uma doença nova, uma ferida nova. Até porque, né? Mas na verdade a prática a gente aprende mais do que na A teoria. plástica. Na prática. Mas essa é a realidade, porque quando você vai estudar alguma coisa, pelo menos na área da medicina, você estuda, parece. Não, Mas na hora que você vai pôr em prática, aí você consegue relembrar tudo aquilo que você estudou, porque você está fazendo, é uma coisa que você está fazendo. E quando você começa a fazer no dia a dia, aí você Aquilo vai se se torna aperfeiçoando. fácil. E Exatamente. engraçado, né? Que para descobrir uma doença antigamente, como é que era? Porque não existia raio-x, Pois. não existia. Como é que é o nome daquele Era negócio lá que a pedrinha pessoa assim, entra tá doendo dentro? aqui? Ai! E aí Lucas, coitado, acabou perdendo o posto, Como é porque que eu- Jesus logo começou, né? Como é que é o nome daquela máquina lá que as pessoas têm medo de entrar? Ah, Ultrassom. tomografia? Tomografia. É que entra lá, vai lá dentro mesmo. Ah, tá lá dentro. tomografia. Tomografia. Então, antigamente não existia isso, né? E era Deus para dar Ó, uma coisa legal. Ok. Eu pensei que Hum. a gente, Eu já encerrei aqui. a gente falou, tá, pontos positivos, né, dos personagens que a gente considera. E os negativos. Ih, Não, a gente falou os Eu negativos. falei, negativo. Falou? Igual o Era- Pedro mesmo, eu me identifico com o Pedro só na questão de. Não é Ser estourado. sanguíneo, né? Não ser sanguinário, ser sanguíneo, ser estourado, querer resolver as E coisas você na também hora. é? Você Eu não. também. Você é? É caladinho, mas. Tinha. Eu gosto das coisas pra mas ontem. esse senhor aqui também não é E diferente, isso, não. e isso é um ponto muito negativo. Como se diz? É. Eu me converto todo santo dia para matar Exatamente. A carne. a carne, porque Exatamente. senão, antes, quem me conhece aí antes, quando eu era criança, sabe como que eu era. Não, mas realmente, a gente tem que lutar. É o que eu tava falando. A gente tem que querer mudar, né? Porque não adianta só levantar a mão e aceitar, ir lá na frente e aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Claro que, né? É isso que você tem que fazer mesmo, mas você também tem que querer mudança. Tem que deixar o Espírito Santo te mudando, né? Se você fica no processo a vida inteira e usa o É. processo como um lugar de comodidade e desculpa Eu lembrei- para não querer compromisso com Processo Cristo. não, Exatamente. Eu lembrei agora de Tirar uma. o tempo de devocional, orar, ler a Bíblia, buscar no Senhor, se mergulhar no Senhor. Sabe por quê? Rapidinho, sabe? Porque lá no nosso Goiás tem as árvores do cerrado, né? Quando ela procura água, ela vai no fundo para buscar água, para ela sobreviver, as raízes dela. E assim a gente tem que ser também, a gente tem que se aprofundar no Senhor para buscar. Porque a gente viver só no raso, de não ler a palavra, de não tirar um tempo de oração, de não jejumar, isso acaba com você. Você vai deixar. É igual. Vira um cotidiano na sua vida, vira aquela coisa maçante, que quando você vê, você nem sabe mais se é crente. E vai sem querer mesmo, porque tem dias que a gente não vai querer, mas vai sem Exatamente. querer mesmo. Como eu ia dizer, né? Há uma frase que eu lembrei aqui agora, que a Fernanda Brink falou isso. Que a gente, quando aceita Jesus, a gente tem aquela mania de dizer assim: eis que tudo se fez novo. E o que ficou para trás ficou e não precisa resolver mais nada. Aí que a gente se engana. Porque não é porque a partir de hoje, desse dia aqui de novembro, que eu aceitei a Jesus, o que está daqui para trás eu não tenho que resolver? Tenho sim. O meu caráter vai mudar? Sim, mas o que está aqui tem que ser resolvido. E tem gente que não, vive na ignorância. De daqui para frente esquecer de perdoar ou de pedir perdão ou de uma dívida, alguma coisa que ficou pendente, né? E isso tem que ser resolvido, porque lá naquele dia, né, eu não digo nem no juízo final, porque ali todos serão julgados, mas assim, quando o Senhor te pedir as mãos, né, que Ele vai perguntar, o que é que você fez? E você vai dizer, Senhor, mas eu aceitei o Senhor e isso aqui eu achava que não tinha que resolver. E de repente, por conta disso, você não poder, né,
ter a vida eterna por causa de uma coisa. Então, é por isso que um versículo que eu gosto muito, que é usado muito na ceia, que é sobre você fazer uma autoanálise de você mesmo, não é só nesse dia, é todo dia. É eu relembrar de situações que eu preciso aqui dar um zero para poder eu seguir aí e ficar tudo certo mesmo com Cristo. Então, isso é muito sério, porque eu já pensei assim, isso é uma coisa que eu já pensei. Mas quando eu ouvi a Fernanda Brum falar isso, cara, eu parei para pensar e falei, meu Deus, faz todo sentido mesmo. Não é porque eu sou cristão e que eu tenho que deixar coisas para lá que Cristo vai resolver. Isso é interessante, é que nem a gente vê muitas pessoas falando daquela passagem da mulher de Ló, né? Sim. Que ela olhou para trás, olhou para o passado e virou estátua de sal, mas eles esquecem de um contexto que não foi só porque ela olhou para trás, foi porque ela fez a ação de voltar para trás. Então, algo que Deus mandou ela largar, ela quis voltar. Então não tem nada a gente olhar para trás, porque se a gente olhar para trás, a gente vai corrigir o que está no passado para a gente seguir em frente. Exatamente. E para não virar estátua de sal. Ela virou estátua de sal por causa do enxofre, então faz total sentido o ato dela voltar. Voltar para trás. E para não fazer que nem Pedro também, porque Pedro, quando Jesus chamou ele, ele entregou a sua empresa de pescaria para um parente lá. E quando tudo deu errado, ele voltou para onde? Para a pescaria. E Elias não. Elias queimou seus bois, suas carroças, seus cavalos. Elias não, Eliseu. Quando Elias chamou, e Eliseu falou, deixa eu despedir dos meus pais pelo menos. E Elias, não, se você for, é agora. E esse episódio se repete com Jesus, né? Tem uma música que fala, né? Queimei as minhas carroças. Sim. Eu achava que me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças. Mas isso aqui que ele falou, esse episódio se repetiu com Jesus. Eu não lembro agora quem foi que também o Senhor chamou para... Acho que foi Marcos, se não me engano foi Marcos. Que Jesus chamou para seguir, ele falou, deixa-me sepultar o meu pai. E ele falou, não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Venha e me siga. Então, ou seja, haverá situações, né, que você nem vai dar tempo às vezes. Vai ter que pegar e seguir. Nicodemos também recebeu o convite, porém ele não quis. Então, eu acho que os que decidiram fazer isso, né, viveram o sobrenatural com Deus. Com né? certeza. Os que decidiram viver mesmo o que Deus tinha para eles, sem olhar para... Sem querer voltar atrás. Né? Essa isso. parte que a gente tem que ficar atentos, né? Tem que ficar acordado pra isso. Porque quando vê que Deus tá falando pra gente seguir em frente e a gente, isso não é Deus, é coisa minha, que não sei o quê, vou voltar e tal. Mas Deus tá lá, vai em frente que lá na frente eu vou te dar a vitória. Né? Desde que não seja a vitória da minha irmã. Mas é isso que o que a gente está falando aqui é muito sério. Não é fácil fazer igual todos eles, abandonarem tudo, deixarem tudo e seguir, né? Mas é o que a gente tem que fazer. Não é fácil, gente. Não é fácil a gente negar tanto as nossas vontades. Eles tinham vontades, né? Eles tinham desejo, eles tinham projetos. É aquela história mais ou menos do peregrino. Quem não assistiu o filme, assista, porque é mais ou menos isso. Ele recebe um convite para ir rumo ao céu. Ele larga a esposa e a filha dele. E ele é taxado como maluco, como doido, porque estava deixando a esposa mais a filha. Mas no filme, né, o profeta que foi até ele entregar o convite, ele fala, não se preocupa porque Deus vai enviar também um convite para elas duas. Ou seja, eles se encontram depois lá no céu, então isso é bem interessante. Mas você que está assistindo aí que não conhece a palavra de Deus ainda, não conhece Jesus ainda, hoje em dia não precisa fazer isso, largar sua esposa, seus filhos, seus pais, tá bem? Isso é uma coisa da época, né, da caminhada de Jesus, quando Jesus estava na terra. Hoje em dia a única coisa que verdadeiramente você tem que abandonar é os seus erros, os seus pecados, o seu eu, né? O seu eu. Você tem que se converter dia após dia. Se você olhar para trás, olhar para o dia de amanhã, e você tem que imaginar, não, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, né? É verdade. Eu acho que isso aí é
é um propósito que Deus escolhe para cada um, né? Se, tipo, ele escolheu um para viajar pelas nações, a mulher dele também vai ter que seguir esse. Sim. É porque Deus não vai unir propósito que vai haver morte depois. Exatamente. E sim, Ou vai se haver vai, vida. ou se vai haver separação de um casamento, Sim. né? E- Deus não vai falar com ninguém, ó, vai, abandona sua família e... Isso aí Deus não Não. faz, Deus não quebra esse E princípio. essa questão de seguir em frente, nós teve um exemplo, foi o nosso convidado aqui, né? O Nelson. Quem não assistiu, assiste lá no Amanhã, passado. vai ser lançado passado. amanhã. Não, amanhã não, né? Porque Passado. É no vídeo passado. Ah, Olha lá, é verdade. vai lá atrás lá. o de trás pra lá, nós é vai lá, amanhã, mas assiste lá. pra vocês semana passada. Não, é interessante assim, já que a gente está indo por esse caminho de falar de deixar, né, sem quebrar a família, claro, todos nós aqui estamos assim hoje, porque a nossa família, parente, está no Brasil e nós estamos aqui. Por mais que eles são família, eu vim de intruso, assim. E eu não sou dessa nada, vim pra cá e trouxe minha família toda. Ela trouxe, eu já estava aqui antes deles chegarem, mas eu digo assim, eu sempre ouvia desde pequeno que Deus ia me levar para fora. A minha mãe, isso eu posso falar aqui, a minha mãe, Deus deu um sonho a ela, a qual eu chegava de viagem, almoçava rápido com ela e logo eu saía de novo e ela falava assim, para onde que você está indo? Eu dizia, eu estou indo para a Irlanda. E a Irlanda faz parte da Europa, não da União Europeia, mas lá no norte da Europa. E naquele dia, ela chorou muito, porque ela falou assim, meu filho, eu sei que Deus vai te tirar de perto de mim, você não vai ficar perto de mim. E isso foi em 2016, quando Deus deu esse sonho à minha mãe. 2016, eu tive minha primeira viagem para Buenos Aires, na Argentina, sozinho isso. Quando eu cheguei no aeroporto lá no Rio de Janeiro, eu fui lá ver os irmãos. E aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, estava muito calor, eu falei bem assim, ô meu pai, quando será que eu vou de novo pegar o frio? Porque lá no Brasil era época de frio ainda, mas não no Rio, né? E 3 anos depois, 2019, Deus me traz aqui para a Europa, sozinho, e desde então eu estou aqui, desde 2019. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu Tá sobrinho. na pista, viu, gente? No Brasil. Tá na pista. E eu aqui, esse negócio de Tá pista. brincando, Zaf? Então é o termo que fala assim, quem calhado, quem casou mal, não é o caso dele, né? Eu tô, papai, aleluia. Não, já tem. Mas, Pelo amor de Deus. Já tem uma crush Mas- já. mas- já. Ah, é? Não. aonde? Soltou na roda, né? Fala. Contempla aí. Soltou na roda. Aleluia. 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 Tô explanando a minha vida aqui. Mas, gente, é isso. Nós somos esse exemplo. Então, assim, não é fácil mesmo. Porque tem aquele dia que você chora, que às vezes você quer voltar e no dia que você quer voltar, papai não deixa, porque é diferente um pouco. Mas no final a gente sabe que tudo dá certo e valeu a pena, porque é por Cristo que nós estamos aqui. Não é, né, por causa de mim mesmo para fazer uma vontade ou um sonho que eu tive. Porque a gente junta o útil com o agradável. Eu, no meu caso, eu sonhava em sair do Brasil, ir para fora do Brasil. Então juntou as duas situações, o propósito e o meu sonho. Né? Então, para a glória de Deus, mas eu glorifico a Deus, porque Deus sempre presenteia a gente com pessoas que são maravilhosas. Eu quero ver isso aqui em público, que são esses aqui. Entendeu? Obrigado pelo maravilhoso. Não estou Obrigada, desmerecendo, maravilhosa. Ai, Não. fala, obrigada, maravilhosa. não estou desmerecendo Obrigado, os... Quem falou príncipe? Eu não estou desmerecendo os Ô, outros, gajo gente, animado. porque... Quero acalmar aí, gente, deixa eu terminar de falar aqui. Assim, eu não estou desmerecendo as outras pessoas, mas tem pessoas que Deus dá mesmo de presente. Eu não falo isso para orgulhar ninguém, porque a glória todinha é de Deus, mas é porque eu falo isso sem medo, minha mãe sabe do que eu estou falando aqui, eles são como família minha aqui mesmo. E as outras pessoas que me conhecem sabem disso, então encerro minha participação. Assim, porque não vai falar mais, né? Ah, você não vai falar mais. Acho que não. Então, Azaf. Aí, Ai, é isso. é isso. Então é isso, né? Eu acho que
Era isso que a gente queria transmitir para vocês. Não, daqui a pouco chega os outros dois, mas aí depois. E quem tiver a oportunidade de participar do Encontro com Deus, participe, porque lá vai ser um pontapé inicial assim, para sua fé, porque o Encontro com Deus é maravilhoso. Gostei mais de ter trabalhado que ter participado. É, sempre assim. Acho que eu nunca recebi tanto e eu tava tão cansada, mas foi assim o dia que eu mais recebi em toda a minha vida. É desse jeito. A gente passa pelo encontro e quando a gente, assim, na minha época era aquela disputa para trabalhar no encontro. Porque a gente sabia que a gente ia receber e a gente realmente recebe muito de Deus. E era isso que a gente queria mostrar. Quem nós somos, né? Nós somos divertidos, mas também somos bravos, Mas é isso, a gente tem Jesus e Jesus tem cuidado de nós e tem mostrado o amor dele por nós, né? Por cada um de nós, cada dia. Então nem se fala, ele é o homem do fogo. Se temos lutas, A gente tem, mas só a que gente tudo, tem Jesus. justamente, tudo isso a gente suporta. supre as nossas necessidades quando a gente vai para o nosso secreto. Né? É o que eu digo. Vá para o seu secreto, vá falar com Jesus. Está difícil, é Ele que vai te ajudar a resolver. Amém? Peraí, mano. Vai lá. Aproveitar que tá todo mundo reunido, né? Passar uma dica para eles também, para quem tá assistindo, para que eles tenham amigos, para que eles tenham família que senta na mesa com eles, né? Que fazem graça, que eles podem abrir o coração para falar de todo assunto. Mesa Porque mesa cura, mesa é lugar de intimidade. E é isso. Que hoje é difícil ter isso. Né? Que na sua casa você estabeleça essa cultura de mesa, de sentar, de conversar. De ter uma mãe e um pai besta. Pega seu filho que tá no quarto lá com o celular, com o computador, exatamente. bora limpar a mesa. Larga esse celular, esse Esse computador. menino tá viciado. Senta a marreta. Vamos ali pra mesa conversar, menino? Você tá viciado. Mas é muito bom. É muito bom, né? Eles sabem como eu luto por isso, por essa união, porque eu vim de uma família, eu e minhas duas irmãs, meu pai sempre dizia isso, que a gente tinha que ser unida. O meu marido já não veio de uma família tão unida e a gente preza isso, principalmente eu e ele, que nossos filhos sejam unidos, né, para que eles possam viver esse tempo de mesa, tanto com a gente como com a geração deles, com os filhos deles, né, e que eu possa viver isso com os filhos dos meus filhos, né, porque isso aqui é muito bom. Então, o que eu peço é que o Senhor abençoe cada família, você que está assistindo, eu peço que o Senhor abençoe a sua família, que o que você tem colocado diante do Senhor, seus sonhos, projetos, se for da vontade dEle, irão se realizar. Mas fique firme, confie no Senhor, que o melhor é o que Ele tem para nós. Quebre maldições geracionais. E o Azar falando de sonho, né? Porque sempre sonho de vir pra cá. O meu também foi sempre meu sonho também. Só que eu eu não vinha pra cá, né? Eu tive a proposta e ia pra Espanha. Eu sonhava em ir pra Itália, mas eu tô aqui em Portugal. Então. Só que aí... Só que aí não deu certo. Aí eu tava namorando com ela. Aí aí eu ia sozinho. Mas Deus me deu um sonho quando você demora tanto falar, né? A verdade é que ele é prematuro, só relembrando, ele é prematuro. Só que aí era pra poder jogar, né? Mas sei que Deus... Quando eu estou aqui também, vim pra poder jogar também, mas deu errado, fomos enganados, Mas tá jogando. Mas eu sei que não era isso que Deus queria comigo, era outra coisa, né? Queria me pegar mesmo de jeito assim. Entendeu? E pro pó. Aí, mas... Explica o pó. Explica o pó. Gente. Explica o pó, porque tem gente que não é crente assiste. Sim, descer, mergulhar, buscar mais a Ele. E pro pó, é ajoelhar e se mergulhar no Senhor. E fazer as coisas, chão, a obra de Deus também, porque era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Só queria sentar e pronto, acabou e ir pra casa. Bateu o ponto. Bateu o ponto. Eu bateu o ponto. O tal do tapado.
Aí eu lembro até que eu fui falar pra ela e ela chorou, coitadinha. Oh. E eu também. E olha nós aqui, quem diria. Eu não pude Europa. nem aproveitar a pipoca de leitinho da Dona Graça. Ei, menino! Culpa dele, eu não conseguia nem comer, porque eu chorava tanto que a pipoca não Eita. tinha nem gosto. Gosto de catar. O leite condensado é o cacau. Eu falei, você me pede pra namorar, pra ir embora, porque, gente, não dá certo, a distância não dá certo. Não é pra mim. E aí eu falei, não, ficar namorando, ficar 8 anos você lá e eu aqui. Chorou à toa. Pois, olha aqui nós aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já... Pronto. Olha eu aqui. Quando o Ney Júnior teve dizia que vinha pra Espanha, Deus me deu um sonho. Foi muito real esse sonho. Que o Ney Júnior jogava, o Ney Júnior era numa praia, nós estávamos numa praia. E aí, gente, uma praia, coisa mais linda. Eu quero ir naquela praia um dia. Porque, pelo amor de Deus. Nossa, eu também tive um sonho com a praia aqui, olha. Não, mas isso foi no Brasil. Não, mas sim. Sim. Aí, quando o Júnior estava querendo ir pra Espanha, e Deus pegou e falou assim pra mim. Mostrou o Ney Júnior nessa praia, o lugar mais lindo, Ney Júnior de sunga e tudo. O lugar mais Novinho. lindo, coisa novinho, sabe? E Deus falou assim, eu vou deixar o diabo entrar no coração dele. E vou mostrar o mundo pra ele. Aí eu acordei assustada, lembro que eu chorava. Então eu passei, acho que o restante da noite só orando, só falava do Ney Júnior. Então eu pedi muito para que Deus não deixasse aquilo acontecer, que Deus não deixasse o diabo entrar no coração do Ney Júnior, que o mundo não entrasse no coração dele. Porque eu não tinha feito filhos para isso. Então assim, por mais que a gente passe, porque não é fácil, passe por alguma dificuldade, mas eu falo isso pro Ney. Acho que dinheiro nenhum no mundo, o Ney fala que eu não tenho ganância, Ney? É ganância? É ganância que se refere Não é ganância. Não tenho vontade de ser rica e tal. Ambição. Ambição. Que eu não tenho ambição. Ele sabe. Nenhuma. E ele conhece o meu coração. Ela tendo comida e aonde dormir, gente, tá tudo certo. Exatamente. E meus filhos na igreja. Então, assim, e porque eu não sou de pedir isso pro Senhor. Então, talvez eu seja errada. Sim, talvez eu seja errada. Mas quando eu olho para trás e vejo os meus filhos aqui, eu vejo os meus filhos envolvidos, eu vejo que o Lucas ou o Ney Júnior, mãe, vocês vão passar para pegar a gente para levar para a igreja, ou o Lucas, pai, me leva na igreja. Isso é muito bom. Eu me sinto realizada. Não quero morrer hoje, nem agora, mas se eu morrer, eu morro feliz, entendeu? Porque o Senhor me deu isso, porque eu pedi muito isso pro Senhor. Porque eu quero meus filhos assim, eu quero que meus filhos sejam salvos, eu quero que meus filhos mergulhem no Senhor, eu quero que eles tenham experiências sobrenaturais. Se o Senhor não quiser me dar essas experiências para mim, mas que dê para eles, porque é isso que eu quero. Sim. Eu sou feliz com todas as dificuldades, porque eu não vou dizer que a gente, né, é claro, a gente passa por muita dificuldade. Quem mora na Europa passa por dificuldade também, viu? Ou se passa. Mas eu tenho a minha família no Senhor. Eu posso dizer, eu e minha casa servimos o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso. E que a gente possa continuar firme no Senhor, que a gente possa buscar no Senhor cada dia mais. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês serão grandes homens e mulheres de Deus, né? Cada um com o seu ministério. Giovana prega, que é uma bênção. Giovana é uma menina muito inteligente. Eu tiro o chapéu para ela e sinto saudade do nosso tempo. Quando eu trabalhava, nós tínhamos nosso tempo. Mas até isso, gente, olha aí, Deus me deu uma nora que tinha tempo para falar, discutir sobre Bíblia comigo. Como que eu não posso ser feliz, né? Então, o que eu quero dizer, nunca deixe no Senhor. Se aprofunda no Senhor, não deixe que as coisas do mundo, riquezas ou o brilho do olhar de vocês sejam para coisas, bens materiais. Que o brilho do olhar para vocês seja no altar, seja diante do Senhor, seja no seu secreto. Que quando vocês falarem de Jesus, os olhos de vocês possam brilhar e que vocês possam transmitir Jesus para as outras pessoas. É isso. Esse é o meu desejo para vocês. Amém.
Amém? Amém. E é isso, galera. Nós estamos aqui na nossa mesa, e é aqui nessa mesa que a gente faz as nossas farras, é aqui nessa mesa que a gente discute, e é aqui nessa mesa que a gente fala de Jesus, que a gente canta. Eu quase nada, porque o Azaf não deixa eu cantar. Vamos cantar? É neve. É neve. Mas é neve. Se neste Jesus. sangue Corta. Um tá em dó, o outro tá Valeu, galera. em... Uma tá em faca, ali tá na tosse. Eu fico por aqui. É isso aí. Valeu, galera. Não esqueça de... Se inscrever no canal. E meter um like lá. Like. E seguir no Instagram também. Isso que eu É, ia falar agora, no vou Instagram. seguir na rede social lá, Instagram. E Isso aí. futuramente. Na quem descrição sabe, aí vai estar o Instagram. Instagram de todo mundo É também. isso o aí. Insta, isso. Valeu, galera. Abraço. Deus Tamo junto. abençoe. Alta com